dia, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva, passamos aí essa semana inteira juntinhos, não é? E hoje estamos aqui mais uma vez para trabalharmos um pouco mais com a matemática. Um ótimo dia também para vocês, responsáveis que nos acompanham e professores que estão aí conosco. Sejam muito bem-vindos, que possamos ter uma aula produtiva e que vocês também nos ajudem aí no chat, ok? Obrigada pela participação de todos. E eu quero apresentar aqui a professora Ana. Bem-vinda, Pro. Estou aqui de novo. Todos já te conhecem, não é? Que beleza, olha só. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, como eu já disse, é de matemática. E o título da nossa aula é Qual é o número? Hoje vai ter aí um montão de desafios para vocês. A nossa aula de matemática é para a turminha do segundo ano e a habilidade que nós estamos trabalhando é sobre compor e decompor números naturais de 3 ou mais ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. Então, vai seguir aí a mesma habilidade que nós trabalhamos ontem e alguns dias desta semana. Trouxe aqui novamente as nossas fichas sobrepostas, que elas indicam para nós o valor posicional dos números, onde mostra aqui as centenas, as dezenas e as unidades, ok? E nós vamos aí manuseá-las hoje um pouquinho mais. Então, vamos dar sequência aí? Não esqueçam de separar o material. É importante já deixar tudo organizadinho. Um lápis, um caderno, uma borracha. E aí, você precisa fazer as anotações, os registros. Anote a data de hoje, hoje é dia 10 de julho. Anote a data de hoje, coloque a disciplina que estamos trabalhando e o título da aula, para que você possa depois, ao retomar esse registro, lembrar de quando foi essa aula e aí você vai lembrando também o que nós vimos hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o número? Mas antes de nós prosseguirmos, nós vamos... Deixa eu ver se veio aqui para nós. Nós vamos lembrar de como compor e como decompor os números. Vocês se lembram, não é? Que para compor o número, nós utilizamos os algarismos. E quando nós juntamos esses números, nós estamos compondo um número. Por exemplo, uma centena, mais uma dezena, mais uma unidade. Eu utilizei esses 3 algarismos e compus um número. E para eu decompor, eu sei que esse valor é 100, mais 10, mais 1. E se por acaso eu tiver aqui o 111 e quiser compor um novo número, aí eu apenas acrescento ele. Por exemplo, 111 mais o 20. Eu vou compor um novo número, que seria o 121. Ok? Tudo certo até aqui? É mais ou menos o que nós já vimos nas aulas anteriores. A composição e a decomposição dos números. Tá bom? Ontem a professora deixou um desafio para que vocês terminassem em casa. Vocês conseguiram fazer? Conseguiram? Era para saber aí quantas dezenas, quantas unidades. Então, tá bom. Se houver um tempinho hábil, a gente retoma aí, tá bom? Então, nós vimos que para compor o número, nós utilizamos os algarismos, como eu já mostrei. Lembrando sempre do valor posicional de cada um, tá bom? Centena, dezena e unidade. Se o número 1, ele aparece aqui na ponta, ele não vale 1, ele vale 100, porque ele está ocupando a posição da centena. Se o número 1 aparece aqui no meio, ele não vale 1, mas ele vale 10, ou seja, uma dezena, porque é nessa posição que ele está, na posição das dezenas. Já se ele aparecer aqui na posição da unidade, ele realmente vale apenas 1. Combinado? Por que eu estou voltando e voltando nessas informações? Porque nós precisaremos dela para resolver agora essas situações aqui. Então, venham comigo. Qual é o número? É a aula de hoje.
Vai ser um desafio. Pro, e você nos ajude aí, fique bem de olho no chat, porque eles com certeza vão colocar ali e você já nos informa. Vamos ler então aqui a primeira situação. Utilizando 3 algarismos, então preste atenção porque a gente precisa entender direitinho. Utilizando 3 algarismos, forme ou componha um número terminado em 7, com 9 centenas e 2 dezenas. E aí eis a pergunta, qual é o número? Qual é o número? Vocês já podem colocar aí pra gente? Olha, o Cauã já respondeu. Foi aí apareceu o Lucas. Muito bom. Então, vamos fazer juntos aqui. Vocês responderam certinho. Cauã, Lucas, o Enzo. Olha, vocês estão de parabéns. Vamos colocar aqui? Para que todos possam compreender, vamos lá, então, passo a passo. Nós vamos utilizar 3 algarismos. Vamos usar aqui a posição da unidade, dezena e centena. E nós vamos começar como pede aqui, olha. Esse número é terminado em 7. Se ele é terminado em 7, o 7 vai para onde? Para a posição das unidades. Então, ele é terminado em 7. Muito bom. Ele tem 9 centenas. Olha, 9 centenas. Aqui já deixou claro para mim que eu vou colocar esse 9 na posição das centenas, ok? Então, 9 centenas. E 2 dezenas. Ficou faltando aqui a posição das dezenas. São 2 dezenas. Que número é esse? Muito bem. Vocês já haviam respondido. É o número 927. É isso aí. E agora, nós vamos decompor esse mesmo número. Como que eu decomponho os números? Lembra que a professora mostrou aqui? Separando a dezena, a centena, a unidade, aí eu preciso fazer a soma desses números. Olha só, a professora Ana já está ali com o número formado, composto, 927. Mas o Miguel já respondeu. Tem gente que já está bem atenta ao que a professora está falando. Que bacana. Beleza, muito bom. É isso mesmo. Então, para eu decompor esse mesmo número, eu vou decompor de qual forma? Quantas centenas ele tem? 9 centenas, que é o mesmo que 900 mais. Quantas dezenas ele tem? Olha só, aqui está a centena. Quantas dezenas ele tem agora? 2 dezenas, não é? Que é o mesmo que? Isso, Vinícius respondeu. 20. É isso mesmo, professor? É 20? Isso mesmo, Vinícius. Você está certíssimo. E as unidades são, de fato, 7. É assim que eu decomponho o número. Então, ele é 927. Eu já descobri qual é o número que estava oculto aqui. E aí, eu agora estou decompondo ele, que é 900 mais 20 mais 7. Agora, nós temos um terceiro desafio. E esse é um pouco desafiador. A partir desse número, leia comigo. Componha outro, a saber, 950. Quais são as parcelas ou números faltantes? Então, vamos voltar para cá, olha. Eu tenho aqui a minha unidade, a minha dezena e a minha centena. 927. Mostra para a gente aí, Pro, o número composto. Isso. O número que eu preciso formar é o 950. Eu vou anotar ele aqui do ladinho, só para a gente ter como referência. Olha aqui. Eu preciso formar agora esse número. Eu vou precisar mexer na centena. Esse daqui é 927 e esse 950. Quantas centenas eu tenho no 927? Não são 9 centenas? Sim? No 950, eu também tenho 9 centenas, Pro. Então, segura para mim aí só as 9 centenas separadinha, por favor. Isso. Então, eu tenho 9 centenas. Preciso mexer na centena?
Não. A dezena eu tenho 50. Olha só. Dezena, eu tenho 5 dezenas, não é? Que formam 50 e eu não tenho aqui nenhuma unidade. Mas aqui eu tenho 7. Eu tenho 27. Vocês se lembram do material dourado? Acho que isso vai ajudar bastante agora na hora de compor esse número e de montar esse outro número agora. Montar um número a partir de outro. Olha só. Lá no material dourado, a minha centena não é representada pela plaquinha, pela placa que vale 100. Então, eu teria aqui as 9 placas. 6, 7, 8, 9. Minhas 9 plaquinhas que valem 900, são 9 centenas. As unidades, vocês se lembram que são as barrinhas? Eu tenho 2 barrinhas, porque cada vez que eu junto 10 quadradinhos, eu troco por uma barrinha que vale uma dezena. Mas nesse caso aqui, na minha unidade, eu só tenho 7 unidades. Olha só. Então, 927 é o mesmo que 7 quadradinhos, que seria da unidade, 2 barrinhas, porque são 2 dezenas, e 9 plaquinhas, que vale os 900. Pensa um pouquinho comigo, eu sei que tem aluninho aí que já faz cálculo mental muito bem, e para vocês esse desafio está super fácil. Mas olha só, se eu tenho 927 e eu preciso chegar no 950, o que eu preciso mudar aqui? A minha centena continua igual, mas a minha dezena e a minha unidade, ela vai mudar. Eu tenho 27. Para essa unidade passar a ser dezena, já que a minha unidade aqui está valendo 0, eu tenho 7, eu preciso de mais 3. 1, 2, 3. Aí eu completo 10, completo uma dezena. E essa uma dezena vem para cá, para a casinha das dezenas. E aqui na unidade vai ficar o 0. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá? Então, eu coloco aqui, deixa eu me ver rapidamente. Sabe o que é legal, professor? Enquanto eu estou acompanhando aqui, o Samuel, o Pablo escreveu 2 vezes, eu já sei, colocou o resultado. Já colocou o resultado certinho, Olha que bacana. Pablo? Porque daí Nossa, que demais. Acabou acompanhando e conseguindo trazer a resposta, né? Isso. Já que eles foram tão esforçados em escrever mais de uma vez, eu falei, não, deixa eu valorizar. Então, olha só, quais são as parcelas ou números que estão faltando aqui? Vocês já descobriram e já colocaram aí a resposta para a gente. Vamos, então, incluí-las aqui? Se eu tenho 27, se eu colocar mais 3 unidades, eu chego no 30, certo? Então, eu vou precisar aqui de 3 unidades. Seria uma outra parcela faltante. Mas, além das 3 unidades, o que aconteceu? Aqui não virou 930, porque agora aqui tem 3 barrinhas de 10. Tem 3 dezenas, certo? E agora ficou mais fácil de nós contarmos. Então, do 30 para chegar no 50, faltam quantas dezenas? Se eu tenho 3 barrinhas de 10, eu preciso de mais... Opa, esse aqui. De mais 2. Precisei mexer no 900? Não. O que eu acrescentei aqui? Deixa eu só tirar aqui a minha marcação para ficar mais fácil. Olha só. O que eu acrescentei aqui é o que está em azul. Foram 3 unidades, que eu já coloquei aqui, e mais 3 dezenas, certo? Ou 3 dezenas e 3 unidades. Esse foi um desafio?
É um desafio, eles têm que pensar, será que foi 3 dezenas? Ou será que foi duas dezenas? Vamos pensar no desafio, porque, professora, a gente faz isso para eles pensarem, né, professora? Isso mesmo. Vou até entrar na brincadeira junto. Olha só, por que a gente pôs o desafio? É 33, é 2 ou 3 dezenas? Vamos ver, vamos lá. A gente colocou esse desafio. Porque, olha só, quando nós completamos aqui que se tornou 0, a dezena já veio para cá. Então, eu já conto aqui uma a menos, não é verdade? Isso, ficaria dos dois. Porque aquele conjunto aqui volta com o bloco. Tá vendo? Tinha gente que estava prestando atenção, professora. Muito bacana. Bom. Por quê? Vou até fazer uma observação. Eu estou vendo um monte de professora colaborar com a gente, pedindo para eles prestarem atenção. Preste mesmo. Aqui são várias estratégias para ser feito, né, professora? Exatamente. A gente precisa. Eu poderia ter feito de outra forma. Fala, o Pablo, professora. eu achei legal que o Pablo falou assim, é 23, 23, olha que legal. O quanto é importante ter essa troca. E às vezes a gente faz esse movimento para trazer vocês para a aula. Que a verdade, olha lá, é o 23, né, professora? Não foi Exatamente. Isso, professora? Essa descolada para pensar? Uhum. E como eu comentei com vocês, aqueles que já fazem o cálculo mental, o que geralmente fazem? Bom, 927. Para chegar no 30, faltam 3. Aí do 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, 23. Vai precisar de mais 20. E aí daria esse resultado aqui. Mas como nós dissemos, tem várias estratégias, não é? E não tem a certa, né? Existem caminhos diferentes, né? Exatamente. Muito então, legal, vamos para a próxima? Olha, eu prometo que a próxima está um pouquinho mais tranquila, tá bom? Qual é o número? Vocês já entenderam aí o princípio, então vamos lá. Utilizando 3 algarismos, forme ou componha um número terminado em 0. Olha lá, o nosso número dessa vez vai terminar em 0. E também tem a casinha, a posição, no caso, né, das centenas, das dezenas e unidades. Esse número, ele tem 4 centenas e 5 dezenas. Qual é o número? Ah, esse aqui ficou muito fácil. Vocês podem me dizer qual é esse número que tem 5 dezenas e 4 centenas? Está faltando aqui só a posição das centenas. Vamos lá? Que número é esse? Nossa, agora choveu ali no chat os números. Muito bom! É o 450, vocês estão certíssimos. Sofia, Davi, muito bem. Então, responda aí. Eu esqueci de falar para vocês na tela anterior para printar a tela. Mas se vocês quiserem, eu posso voltar um pouquinho. Deixa eu ver se dá certo. Isso. Se vocês quiserem printar a tela aí para vocês poderem fazer os registros posteriormente, tá bom? Posso passar? Voltando, então. E dessa outra vocês também podem fazer. Nós já vimos aí que... Esse é o outro, né? Isso. Até porque eles estão lá já decompondo. Estou gostando de ver. Tem uma turma que já está lendo aqui, já a tela junto. Muito bom. É a segunda etapa aí da nossa atividade. Vamos decompor esse número? 450, Pro? Então, daí o 0... eu segurei. Entendi. É verdade. Que bom, professora. A gente interage junto e pensa junto. Demorou. É isso mesmo. Então, esse é o número 450. Esse número, ele tem unidades? Não, a unidade dele está no 0. O que está aqui na posição da unidade está como 0. Mas ele tem 5 dezenas e 4 centenas. E aí, como que eu vou decompor? Vamos começar pelas centenas. 4 centenas é o mesmo que 400. Muito bem. E 5 dezenas? Vale quanto? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Lembrando que essas 5 dezenas, como nós fizemos ontem, são 10 durante 5, não é? Vamos lá.
10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 10, 20, 30, 40, 50. 5 centenas, ou melhor, 5 dezenas. Hoje a professora está atrapalhada com as palavras. 5 dezenas é o mesmo que 5 vezes o 10, ok? Então, seria 400, que são 4 centenas, mais 50. Essas 4 centenas é o mesmo que 100, mais 100, mais 100, mais 100. 4 vezes o 100. Tudo bem? Então, 4 vezes o 100 dá 400, que são 4 centenas. E 4 vezes o 10, ou melhor, 5 vezes o 10, dá 50, que são 5 dezenas, ok? E agora? Agora vai ser aquele momento para pensar, né? Que agora eu achei que estava fácil, né, professora? Agora adoro tá essa última. E eu vou acompanhar aqui, tá? Pra ver. Se eu tenho 450 e eu preciso formar agora o número 650, preciso compor esse número, quais são as parcelas ou números faltantes? 450. Observe que a minha unidade e a minha dezena continuam as mesmas. Do 450 para o 650, eu utilizo a mesma unidade e a mesma dezena. O que vai mudar aqui? A minha centena. Se a minha centena vai mudar, eu já tinha 4 centenas. Para eu ter 6 centenas, quantas centenas faltam? Do 4 para o 6, faltam? Muito bem, Júlia, isso mesmo. Faltam 2 centenas. Isso eles responderam até mais rápido, professora. Parece que eles pegaram um jeito agora. Esse aqui ficou Gostei. mais tranquilo. Não, eu fiquei orgulhosa. Escreveram centenas junto. O professor de português com orgulho quando escreve. Muito bom mesmo. Então, se vocês quiserem printar a tela também para fazer as suas anotações e os seus registros posteriormente, fiquem à vontade, tá bom? E aí nós já vimos o princípio, como que eu componho e como que eu decomponho o número. Acho que essa semana nós estudamos bastante a respeito desta habilidade, não foi essa semana, semana passada também. Então, vocês já estão aí experts, tá bom? Vou passar para o próximo. E eu tenho aqui mais um. Diz assim, olha só, utilizando 3 algarismos, então lembrando que são lá nas minhas posições de centena, dezena e unidade, você vai agora compor um número terminado em 3, com 8 centenas e 8 dezenas. Qual é o número? Vamos lá? Um número terminado em 3. Olha só, o Pedro... O Isaac foi o primeiro. O Isaac foi o primeiro? Nossa, o Isaac foi o primeiro. A gente valoriza que ele o Isaac, o Pedro, muito bom. Nossa, foi unânime o Isaac, hein? Ó, ele já colocou ali pra gente, olha só. Então, vamos formar aqui junto. O número é terminado em 3. Então, 3 são as minhas unidades. Quantas centenas ele tem? Ele tem 8 centenas. E dezenas, 8 dezenas. Olha só, nós já lembramos aí que essas 8 dezenas correspondem a 8 vezes o 10, não é? Seria o 10 mais 10 mais 10, 8 vezes, certo? Nossa, a aula está tão boa que está quase acabando, professora. Ai, que pena. Está chegando ao fim, mas vamos lá, vocês já nos informaram aí o número? Vamos colocá-lo aqui, 883. Você já tem esse número aí, Pro? Opa, tá na mão aqui, ó. Maravilha. Decomposição já. Isso, eles já estão colocando ali pra gente como que a gente decompõe esse número. 883 é o mesmo que 800 mais 80 mais 3. Muito bem, é isso aí. E essa última aqui, para a gente poder compor o 983, eu vou jogar para vocês. Vou deixar como um desafio de hoje, tudo bem? Então, vocês vão pegar aí o número 883 que nós já temos e vocês vão tentar achar quantas centenas
vocês vão precisar para formar o 983, ok? Então, a nossa aula por hoje chega ao fim. Tenham todos um ótimo final de semana e muito obrigado por acompanhar aqui a aula. Tchau, tchau. Um forte abraço.